O doutor Lorival ingressou na magistratura do trabalho em 1986, em junho de 1986, eu estava presente à posse dele, com muita alegria. Fomos almoçar, inclusive, depois, e não vou tocar mais em almoço, porque senão a fome aflora em todos nós. Judicou com maestria em vários municípios aqui do estado de São Paulo, principalmente em Araçatuba, Fernandópolis, participa com muito denodo na escola de magistratura, não é? Gosta de transmitir e aperfeiçoar os conhecimentos. E me perdoe, doutor Lorival, sem mais detalhes, outros que são tantos e brilhantes, vamos ouvi-lo imediatamente. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o apreço e o carinho do meu colega de tribunal, desembargador José Pedro, cumprimentar o professor Erivelto, a professora Norma, que com maestria desenvolveram e esgotaram o tema sobre questões relativas ao meio ambiente do trabalho. Cumprimento o auditório, os senhores magistrados, senhores procuradores, os senhores advogados, senhores servidores, sindicalistas, estudantes, senhoras e senhores. Quando a professora Norma e o professor Erivelto estavam falando, eu comecei aqui a fazer uma reflexão sobre os fundamentos pelos quais nasceu o direito do trabalho, né? E é sempre bom a gente lembrar desses fundamentos para que a gente possa lançar um novo olhar sobre o que está acontecendo hoje no mundo do trabalho. E nós lembramos que no período passado mulheres e crianças trabalhavam 10, 12, 14 horas. Tivemos aí a influência da Igreja, através das suas encíclicas, a influência do Manifesto Comunista, e a Constituição americana, Constituição francesa. Depois delas, todas as demais constituições penetraram a situação do homem no mundo, não é? Notadamente no que diz respeito aos direitos individuais e os direitos sociais. E, mais recentemente, nós estamos experimentando uma discussão a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, não é? Experimentando a respeito de um outro princípio da valorização do trabalho, não é? E é preciso fazer essa reflexão, sobretudo sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, para que a gente possa contextualizar. E aí eu começo a lembrar das palavras de José Afonso da Silva, que diz que é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais. Alguns ainda o rotulam de núcleo axiológico da Constituição. E o Marcelo Novellini também, ele diz que, em verdade, seria um atributo que todo ser humano possui independentemente de qualquer condição. Ou seja, não é o ordenamento jurídico quem dá dignidade à pessoa. Ao contrário, é um atributo inerente a todo o ser humano. Então, toda a discussão vem na perspectiva da proteção à vida, da proteção do ser humano, não é? E daí nós caminhamos para a proteção ao meio ambiente, sem antes de esquecer da Declaração de Estocolmo, de 1972, que trata do meio ambiente, não é? Da Conferência à Vida no Rio de Janeiro, a ECO 92, não é? E, sobretudo, da nossa Constituição de 88, que trata, tanto no artigo 200, como no artigo 225, a respeito do meio ambiente. E no campo? No campo a gente faz aquela reflexão a respeito do Estatuto do Trabalhador Rural,
né? E lembramos que a nossa CLT é de 43 e que, lamentavelmente, só 20 anos depois, em 1963, veio o Estatuto. E aí fico pensando, por que será? Será que é porque o Vargas era um fazendeiro e teria feito um acordo com os fazendeiros no sentido de trazer a legislação para o setor urbano e deixar o campo? E aí o artigo 7 exclui. E aí só depois é que nós vamos verificar, em 64, o Estatuto da Terra. Aí depois vamos verificar, em 73, a Lei 5.889. E aí melhora a situação, cuida do safrista e de outras categorias. E no que diz respeito à saúde? Aí nós temos a Convenção 155 da OIT, né, que cuida da segurança e saúde. Temos também a Convenção 148, que cuida do meio ambiente do trabalho, contaminação, ruído, vibrações, não é? Enfim, passamos a ter um conjunto, né, de proteção jurídica. Mas no meio ambiente do trabalho, notadamente no meio rural, nós verificamos que houve mudanças a partir de 1950, mudança a partir de 70 e mais precisamente a partir da década de 90. E na década de 90 nós tivemos aí, digamos, a crise do petróleo e o desenvolvimento das destilarias de álcool, onde ali se verificou um incremento nessa área sucro-alcooleiro. E aí é que nós verificamos as maiores dificuldades. Mas antes, porém, a gente precisa falar um pouquinho dos acidentes havidos. Nós sabemos que no meio do campo, os ônibus são todos fora de padrão. Quando não serve mais para transportar o trabalhador da cidade, vai para o campo. Sem cinto de segurança, sem bancos, motoristas sem carteira de habilitação. Eu mesmo, recentemente, semana passada, apreciei um processo, não vou aqui dizer o nome, porque ainda não foi para a turma, para o colegiado, em que o motorista do ônibus não tinha carteira de habilitação, ocorreu um acidente, morreu um trabalhador, e o transporte de pessoas com o trator? Não é? É uma situação também que ocorre no meio rural. E às vezes até com aquele trator que faz a aspersão dos agrotóxicos. Casos em que mulheres gestantes acabaram por contrair doenças nessa área. Por quê? Porque não tem a proteção necessária e porque não recebe os ensinamentos, as instruções necessárias para aquela área, né? Trabalho do vaqueiro também é um meio ambiente onde ocorre também os acidentes. Sem contar também os acidentes de trajeto. Os acidentes de trajeto que às vezes com ônibus, caminhões ou mesmo tratores, não é? E os agrotóxicos? Essa é uma constante, não é? Então, são situações que têm se agravado no campo e, como disse a professora Norma Sueli, nós precisamos lançar um novo olhar para esse setor. Eu acho que o Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que tem uma função extraordinária, o Ministério do Trabalho, trabalhando sobretudo na prevenção, e também os sindicalistas, não é? Que têm uma contribuição compulsória, aliás, várias contribuições, precisa também lançar esse novo olhar para trazer e dar a sua contribuição. Mas o que me preocupa, sobremodo, mesmo, é a situação perversa que ocorre no meio do campo, no que diz respeito aos cortadores de cana. O professor Erivelto abordou de forma profunda esse aspecto, a professora Norma Sueli também. Isso me preocupa por quê? Porque há uma forma de remuneração, não é, que preocupa a todos nós. Já disseram que eles,
que cortam cerca de 12 toneladas de cana, no passado cortavam 5, foi para 6, foi para 8, para 10, hoje a média é de 12 a 15. Caminham cerca de 8.800 metros por dia, despende 332 golpes de podão por dia, carregam de 12 toneladas em montes de 15 quilos, de 1,5 a 3 metros, né? Faz aproximadamente 36.630 flexões e entorces torácicos para golpear a cana. E para realizar toda essa atividade, perdem cerca de 8 litros de água. Então, são situações que preocupam a todos nós, né? As manchetes de jornais de outrora já diziam que mortes ofuscam o brilho do etanol. Por quê? Lá fora, eles estão olhando para os nossos produtos e querem saber como é que nós tratamos aqui os trabalhadores. Eu não quero generalizar, porque nós já visitamos e nós incrementamos na escola judicial as visitas às destilarias. E encontramos várias trabalhando tranquilamente, muito bem, situações boas. Mas algumas delas nós temos uma constatação com alojamentos, com áreas de vivências e todas as dificuldades, né? Não queremos generalizar, mas existem essa situação. Tivemos, no passado, cerca de 21 mortes de cortadores de cana, por exaustão. É lógico que o atestado não traz essa máxima, mas o professor Erivelto fez essa comparação. E aí, nós recorremos aos ensinamentos do professor Martins Catarino, que, aliás, a doutora Graça fez uma brilhante palestra a respeito desse tema lá em Barretos, e já dizia, e continua muito presente, quando o Martins Catarino fala que, relativos ao salário por produção, se adequam de forma especial ao setor canavieiro. E ele faz aqui que induz o operário a produzir mais do que normalmente seria capaz, prejudicando-lhe a saúde, inconveniente, que geralmente é relativo por força de normas de sobreduração. Entretanto, a maior desvantagem do salário por produção é realmente essa situação que leva a ele a produzir mais e mais e mais para receber, inclusive, prêmios que às vezes são colocados. Nesse sentido, também Adam Smith e Karl Marx já denunciavam essa forma de trabalho por produção, né? O professor Francisco Alves, o Chiquinho, da Universidade Federal de São Carlos, também tem um estudo brilhante a respeito disso em uma obra. Há também os movimentos repetitivos que levam a várias e várias doenças, não é? Há também a queima da cana, não é? É bem verdade que espantam os animais peçonhentos, mas, de certa forma, traz fuligem que, por sua vez, também contribui para algumas doenças. No que diz respeito às horas extraordinárias do salário por produção, me desculpe, eu estou acelerando, porque o doutor Zé Pedro já me sinalizou que o pessoal quer almoçar, né? Mas, no que diz respeito às horas extraordinárias, que no passado se equiparou o corte de cana com aquela situação do vendedor. E aí há até uma súmula 340 que fala do comissionista. E eu ficava me permitindo e fazendo no gabinete reflexões, pensando que não poderia se igualar uma situação do cortador de cana, com todos esses movimentos repetitivos, com toda essa penosidade, que, diga-se de passagem, o Congresso Nacional não se dignou a corrigir até hoje. Mais recentemente, corrigiram a situação do aviso prévio proporcional, né? Eu me lembro de uma palestra do ministro Gilmar Mendes em Campinas, eu compareci, porque sempre penso que quando a gente assiste às palestras, a gente aprende um pouco mais.
E aí eu perguntava a ele: ministro, o senhor não acha interessante realizar uma audiência pública? Ele parou e disse: olha, seria interessante. Talvez eu não tenha tempo, mas seria interessante. Mas o importante é que o Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação de trabalhadores, colocou em pauta, em seguida veio o Congresso e regulamentou. E a penosidade? Será que o Judiciário vai ter que tomar uma iniciativa para que o Congresso Nacional também regulamente? Essa situação do cortador de cana é um trabalho degradante, é um trabalho penoso, né? Então, eu fazendo essa reflexão, não somente eu, doutor Zé Pedro, doutor Gerson Pistori, doutor Samuel Hugo Lima, e todos nós relatamos processos em que reconhecíamos que, em razão dessa peculiaridade, desta circunstância, a hora extra deveria ser cheia. Felizmente, nas nossas câmaras, esses votos passaram. E o mais interessante, que recentemente eu recebi do TST, do nosso amigo ministro Valmir, 2 brilhantes acórdãos, em que confirma o pagamento da hora cheia para o cortador de cana, hora extraordinária cheia. É um voto longo, com muitos fundamentos, tanto dele como do ministro Vieira de Mello, de maneira que o próprio ministro vai estar aqui e possivelmente ele vai abordar com toda a peculiaridade. Agora, o corte de cana, não obstante decorridos anos, mas continua a mesma sistemática de 100 anos atrás. A mesma sistemática, não mudou nada. Houve avanços tecnológicos a partir da década de 90, mas essa situação ainda remanesce em nossos dias, não é? Já caminhando aqui para o final, eu queria citar a NR 31, que foi uma NR que nasceu a partir de audiências havidas no âmbito do Ministério do Trabalho. E aí caminhou no sentido de exigir alguns aspectos no que diz respeito digamos assim, às áreas de vivência, no que diz respeito aos alojamentos, não é? No que diz respeito às pausas. Nós já falamos aqui, e o professor disse, que o atleta, quando ele desenvolve uma atividade muito intensa nos 90 minutos, ele vai para o balde de gelo para recuperar as microlesões. E o cortador de cana? Ele recupera quando? Se começa às 7, às vezes 16h30, 17, ou às vezes faz horas extraordinárias, pega de volta o ônibus no trajeto, só volta, vai descansar, acorda de madrugada para preparar a refeição, e só volta no outro dia. Então não há recuperação dessas microlesões. Eu reconheço que não há regulamentação ainda dessas pausas, mas eu ousei. Eu, examinando o artigo 72 da CLT, eu entendi, se para o digitador havia realmente ali uma necessidade de se parar a cada 10 minutos, eu achei que seria uma situação parecidíssima, e nós também relatamos processos nesse sentido no âmbito da terceira turma. Está ali a doutora Ana, nossa presidente, que tem acompanhado o nosso trabalho. É uma turma extraordinária em razão do progresso, da forma como julga, e com relação às pausas houve esse entendimento, não é? O trabalho a céu aberto. Trabalho a céu aberto, houve uma polêmica com relação ao J173, o aspecto dos raios solares. E aí aplicamos a NR15, não aplicamos, até que ponto, de que forma? Muito bem, houve uma situação para contornar isso, o calor. E o calor está expressamente apontado na NR15.
né? De maneira que nós temos contornado isso e exigido o adicional de insalubridade para esse tipo de atividade, sempre que ultrapasse 25 graus. E o que é mais interessante, que o Tribunal Superior do Trabalho também, em acórdão da lavra do ministro José Roberto Freire Pimenta, manteve decisão que deferiu o adicional de insalubridade no que diz respeito ao calor. E ele esclareceu também que não era o caso de aplicação da OJ 173, pois não se está se referindo especificamente aos efeitos dos raios solares. E o recurso de revista não foi conhecido. Há uma outra situação envolvendo o calor, uma ação que ingressou-se aqui na Vara do Trabalho de Lins, e o juiz do trabalho, o doutor Zanqueta, também deferiu pedido no sentido de determinar que a empresa fizesse um monitoramento a respeito da medição do calor naqueles momentos de pico. Né? É uma situação para minorar, digamos assim, o sofrimento desse pessoal. Há também uma ação civil pública. Essa é uma situação mais ousada, e eu confesso que fiquei surpreso. A Justiça não decidiu, tem a impressão que vai exigir muita reflexão a respeito. A postulação diz respeito à elaboração e avaliação de riscos da atividade de corte manual de cana, considerando o risco físico de calor, de acordo com os resultados alcançados, que seja adotado medidas voltadas à aclimatação, orientação e treinamento dos trabalhadores. B. Monitoramento durante toda a jornada de trabalho de corte manual de cana, a exposição ocupacional e os riscos. Pagar aos trabalhadores envolvidos no corte manual de cana o adicional de insalubridade. E aí vem a parte mais polêmica. D. Abster-se de remunerar seus empregados envolvidos na atividade de corte manual de cana por unidade de produção sob pena de multa. E eu confesso que aqui eu precisaria fazer uma profunda reflexão, compartilhar com os colegas a respeito até que ponto poderia se proibir ou não proibir essa modalidade de pagamento. Nós reconhecemos que é prejudicial, todavia é preciso uma análise mais acurada para poder decidir a respeito disso. E os intervalos para a refeição, né? O poder de direção, todos nós sabemos, ius variante, é do empregador. É ele que dirige a prestação de serviço, porque isso decorre dos riscos da atividade econômica que corre o empregador. Coloca lá o seu rico dinheirinho, tem direito de dirigir o negócio da melhor maneira que lhe aprover, todavia, respeitado a legislação pertinente. Com relação ao intervalo para alimentação, os cortadores de cana usufruem 15, 20, no máximo 30 minutos. Né? Antigamente a minha mãe dizia, quando a gente era moleque, queria brincar, você vai fazer o quilo primeiro. Vai fazer o quilo, senão você não vai brincar. Era esperar um certo período para a alimentação, digamos assim, a digestão, né? Eu fui socorrido aqui pelo doutor Zé Pedro a respeito da digestão. Então, isso também... Congestão. Isso também tem gerado problemas. Se discutiu a respeito do processo de mecanização, eu às vezes fico pensando, será que não seria melhor? Esse pessoal seria requalificado, iriam para uma outra área? Haveria a contribuição dos empresários para a requalificação, do governo do Estado, do governo federal? Vamos para a mecanização? Está faltando mão de obra? Vamos adotar esse pessoal numa outra área. Mas nós sabemos que a mecanização só adentra nas regiões planas e não de declives. Talvez aí há dificuldade. Não é? Eu já estou aqui caminhando. Limitação da jornada diária. Há discussão a respeito dessa limitação da jornada diária e realmente há
há discussões a respeito, e aqui eu lembro da encíclica Rerum Novarum, que diz que o trabalho humano deve ser considerado na teoria e prática, não é mercadoria, mas o modo de expressão direta da pessoa humana. No ambiente de trabalho, não seja lesado nem o corpo, nem a alma e a dignidade humana. No encontro nacional de setor sucro-alcooleiros, os trabalhadores, dentre outras, reivindicaram a redução da jornada dos trabalhadores do corte de cana para 6 horas. Reivindicaram. E aí o presidente do sindicato diz: a jornada ideal seria de 6 horas. Depois disso, o boia fria não rende mais. Se baixasse, não haveria tanto problema de exaustão. Folha de São Paulo, de maio de 2007. De maio de 2007, não haveria tanto problema de exaustão. E aí, para concluir, eu penso que nós devemos, sim, lançar esse novo olhar. Temos responsabilidade sobre isso. Creio que muitos empresários estão também preocupados sobre isso, né? E reconhecemos que há empresários seríssimos, felizmente a maioria, sérios, e que precisamos encontrar uma solução. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, porque não é possível, com a Constituição de 88, que valoriza o trabalho, que fala das funções sociais do trabalho, né? Continuarmos nessa situação com relação aos cortadores de cana. E para encerrar, doutor Zé Pedro, está dentro do horário. Para encerrar, eu gostaria aqui de lembrar algumas palavras, eu não sei se agora eu vou encontrar, mas eu vou tentar, ver se eu encontro essas palavras que reputo importante, que é a respeito do princípio da valorização do direito ao trabalho. Hannah Arendt fala da condição humana. E aí ela diz: sem o trabalho, a sensação de inutilidade paira nos espíritos. Por seu intermédio, o homem se encontra a razão para viver, porque tudo o que o labor produz destina-se a alimentar quase que imediatamente o processo da vida humana. E este consumo, regenerando o processo vital, ou antes produz ou antes reproduz nova força de trabalho de que o corpo humano necessita para o seu posterior sustento. E aí sim, já encerrando, vou citar aqui um poema que eu encontrei. Estava na praia e ali passando num sebo e vi um poema da Cecília Meirelles e li, gostei, anotei. E é um poema que diz, retrato, tem o nome de retrato. Diz assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Eu agradeço a consideração, a paciência dos senhores e muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Lorival. A fala do doutor Lorival, na verdade, atalhou exatamente aquela missão do coordenador de mesa, que seria resumir um pouco de tudo o que cada um mais ou menos expôs. Doutor Lorival, porque ameaçado, cumpriu rigorosamente o horário estipulado. Assim como todos, evidentemente, e talvez quem tenha sofrido mais foi o professor Erivelto. Mas, infelizmente, somos sinceros aqui à mesa, não haverá o espaço para debate, sempre importante, mas não há condições.
nós temos que nos preocupar com a condição humana, não é verdade? Nós todos estamos aqui preocupados com ela e exatamente a alimentação é fundamental. Mas eu gostaria de dizer apenas uma outra coisa, que é, na verdade, uma tentativa de costurar a brilhante exposição do doutor Erivelton, da professora doutora Norma e do ministro Lorival. A preocupação da Justiça do Trabalho, a preocupação do Ministério Público do Trabalho, a preocupação dos advogados trabalhistas, dos futuros aqui, também advogados, muitos alunos, todos nós, é escapar desse maniqueísmo idiota da luta, e como foi dito pelo ministro Levenheim, da luta capital e trabalho. Isso aí já está demodé e visto que não funciona, porque o homem tem que conviver com o outro semelhante dele. Não é mais, como disse a professora Norma, diretriz da justiça ou do legislador. Os direitos não estão na lei, estão na condição humana. E nós temos que acabar com essa monetarização de valores. Então, não, vamos taxar, a taxação. Nós temos que buscar um ambiente de trabalho equilibrado, harmônico. E o professor Erivelton aqui estava perguntando para mim, poxa, de onde que foi, afinal, que veio surgindo a jornada de 8 horas? Isso vem lá da Revolução Industrial, 8 hours to work, 8 hours to sleep, 8 shillings a day, 8 hours to play, né? Descanso, remuneração, jornada, não é? Mas há situações peculiares no campo em que a jornada não pode ser de 8 horas. O jogador de futebol treinado, especializado, alimentado, ele trabalha 90 minutos, e o nosso cortador de cana, que é o maratonista, quantas horas trabalha? Então nós precisamos, sem maniqueísmos, sem uma luta maluca, buscar um entendimento, e isso também é função específica da Justiça do Trabalho, que é buscar a conciliação e a paz no meio ambiente do trabalho. Uma boa tarde a senhores, obrigado pela paciência.